Ahn, Oi, pessoal. Hoje é a terceira aula sobre a carta de Paulo aos Efésios e agora nós estamos lidando com alguns assuntos como se fosse um parênteses em que nós estamos entrando aqui numa explicação, porque Paulo já, já tinha estado convivendo com os Efésios por pelo menos uns 2 anos, que foi o tempo que ele deu aula na escola de Tirano, e eles já conheciam Paulo, eles já conheciam vários ensinamentos, eles já podiam, era sempre muito intenso esse tipo de escola, né? Muita participação, então eles já os alunos podiam fazer perguntas, podiam participar bastante, então não era só uma aula em que o professor dava uma leitura e eles tinham que absorver. Não, eles participavam, discutiam, então eles conheciam bastante esse assunto. Me parece que essa é a razão porque Paulo vai em assuntos tão profundos e ele condensa tudo. Porque para as pessoas que estavam lendo, que eram tanto os Efésios como os Laodicenses, provavelmente receberam essa carta também, eles conheciam esse assunto. Tá? Então agora eu gostaria de voltar com vocês em Efésios 1, no versículo 3, porque nós vamos retomar um pouquinho, na verdade no versículo 7, tá? Então está falando sobre as bênçãos espirituais e está falando que todas as coisas convergem em Cristo. Então temos que sempre lembrar isso. Está falando sobre bênçãos espirituais em Cristo. Então só depois da morte e da ressurreição de Cristo é que foi possível chegar a essas bênçãos, chegar ao conhecimento mesmo dessas bênçãos espirituais, tá? Então no versículo 7 está falando assim: nele, em Cristo, claro, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nós falamos um pouquinho sobre a sabedoria e entendimento, que é uma revelação dos mistérios da vontade de Deus. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho sobre o sangue, para a gente voltar a falar sobre o sangue, tá? Porque sangue e perdão dos pecados são coisas que a gente ouve muito no cristianismo, a gente ouve até em outras situações, você ouve falar de sacrifício de sangue, mas fica um pouco ritualístico e não necessariamente você entende o porquê disso, tá? Então eu gostaria de voltar com vocês onde existe essa explicação, tá? No texto de Êxodo, no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 24, nós vamos ter um pacto em que Deus fez uma aliança com Moisés, tá? O povo já tinha saído do Egito, o povo estava caminhando e eles estavam, nesse momento, recebendo a orientação de Deus, né? Então, não era somente Moisés, mas era Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Então, eles estavam recebendo essa confirmação da aliança com Deus, tá? Deus, no capítulo 23, está falando sobre leis a respeito da justiça, leis sobre o sábado, promessas sobre quando entrar em Canaã, as leis do sábado, dos festivais, tá? Então, gostaria que você pegasse então em Êxodo 24, tá? E vamos começar a ler para poder entender o contexto, tá bom? No versículo 1, depois Deus disse a Moisés, depois dessas leis, entende? Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele.
Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando os 12 tribos de Israel. Versículo 5. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. 6. Moisés colocou metade do sangue em uma tigela e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu, jogou assim, espirrou, aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Então, olha a situação, né? Deus terminou de passar a lei, Moisés ouviu, fez uma aliança, teve essa... Moisés leu o livro da aliança, ou seja, leu o que ele havia escrito, que Deus tinha falado para ele, e eles falaram que iam fazer tudo conforme estava escrito. Ele aspergiu o sangue e ele falou: este é o sangue da aliança que o Senhor fez de acordo com todas essas palavras. Então, esse sangue da aliança, sendo espirrado pelo povo, justificou o povo em relação ao pecado do povo, vamos dizer, selou essa aliança, e foi um momento tão importante e tão complexo, no sentido de que as coisas do céu e da terra estavam se unindo, que nesse momento eles chegaram a ver a Deus. Olha ali no versículo 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 autoridades de Israel, ou seja, bastante gente, né? 74 pessoas, viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Então eles tiveram essa visão celestial de Deus no trono. Isso é muito importante porque nós vemos que o sangue abriu essa possibilidade de conexão de céu com a terra, tá? O mundo espiritual com o mundo material. Bom, essa aliança tem um sentido e eu gostaria de mostrar para vocês. Em Deuteronômio, um pouquinho mais para frente de Êxodo, no capítulo 12, Deuteronômio 12, no versículo 3, está falando que Deus estava falando para o povo que cada vez que eles entrassem em alguma terra, em algum novo lugar, em nova região, eles deveriam procurar onde haviam lugares para idolatria, lugares em que aquele povo que eles estavam dominando, onde eles faziam os sacrifícios deles ou a adoração deles dos ídolos. Eles deviam destruir tudo, pôr tudo no chão, colocar fogo e não podiam recolher nada daquilo ali, eles tinham que destruir totalmente, tá? E Deus fez uma ordem específica de que somente seria adorado a Deus, fazer uma adoração a Deus, quando Deus mostrasse o lugar de adoração. Isso é muito interessante, tá? Porque se uma família que tivesse alguma
mistura com a cultura de algum outro povo, tivesse fazendo um holocausto para um outro deus, para algum ídolo deles, na hora que chegasse Moisés perto dele, ia falar assim: você está fazendo uma adoração a um ídolo. Ele fala: não, eu estou aqui adorando a Deus. Certo? Seria a palavra de um contra o outro. E dessa forma, Deus dando o lugar e falando qual era o lugar que deveria ser feito o holocausto, não deixava essa possibilidade do povo fazer um sacrifício para Deus, que não era, na verdade, dizendo que era e ficar essa bagunça. Não, então Deus estava organizando isso, porque era muito confuso e era muito comum, né? Fazer no final, no terreiro da casa. Qualquer terreno eles faziam, ou debaixo de árvore. Bom, vamos ler o texto. Então, Deuteronômio 12:1. Esses são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o teu Deus, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos dos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, versículo 4, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os deuses deles, os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, o que em volta tiveram prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Tá? Então deu para entender que Deus parou com esse negócio de cada um faz o que quer e vão ficar em um lugar e eu vou determinar aonde é o lugar de adoração. Ok? Agora, veja a seguir, né, no versículo 8. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Então, tem um ponto muito interessante aqui, que é, primeiro, eles faziam o que queriam, cada um fazia o que bem entende, aqui está falando, né? E esse cada um faz o que bem entende é só no momento em que há o descanso. Ou seja, se o povo estava caminhando, o povo devia ter um lugar específico para fazer adoração a Deus. Mas na hora que encontrasse o lugar e tivessem assentados, aquele lugar era o lugar para começar a criar a sua casa, para criar o seu lugar, para estabilizar. Então, aí sim, aí naquele lugar você montava o lugar de adoração a Deus, porque aí era um outro momento, certo? Deu para entender que são dois momentos diferentes, né? Ok, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o sacrifício, tá? O sacrifício tem, como eu já falei na outra vez, tem várias coisas aliadas à questão do sangue, porque no sangue há vida. Então tem várias ordenanças de Deus para que não se consuma, né, não coma o sangue do animal, tá? Então a gente está no capítulo 12 de Deuteronômio, então vamos para o versículo 23, tá? No 20, aliás, vamos começar do 20 para ter o contexto. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostariam de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, tá? Tá aqui.
Vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Então, aqui ele estava dando estava liberando. Vocês querem comer carne? Vocês podem matar o animal que vocês quiserem e fazer a alimentação. Quem quiser pode fazer isso e faz lá a comida que vocês quiserem para toda a família, para os servos, para quem estiver com vocês, tá? Não é necessariamente um sacrifício. Tá batendo o animal para alimentação. 22. 12, 22, né? Deuteronômio 12, 22. Vocês comerão a carne como comeriam carne de gazela ou de veado, ou seja, assada, né? Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Cerimonialmente impuros são povos, gente de outros povos, ou aquelas pessoas que estavam passando por alguma situação em que eles não pudessem fazer a purificação, eles não estavam puros para o sacrifício. Então, era uma alimentação normal, uma refeição normal, né? Então, está fazendo uma distinção entre como abater um animal para uma refeição de família, tá? Podia ser até uma festa, mas não era um sacrifício para Deus, porque pelo jeito eles confundiam um pouco, né? Agora vê qual é a ordenança mesmo na nossa alimentação normal. 23. Não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não comerão o sangue, derrame-no no chão como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Então era feito um sacrifício, matava o animal, abatia o animal para fazer a alimentação da família e tirava primeiro o sangue, né? Cortava ali primeiro o sangue, tirava o sangue do animal para depois fazer o abate final do animal, tá? Então esse sangue era para derramar no chão, não era para beber, tá? Porque aqui tem uma diferença muito grande do que era praticado no paganismo, em outros povos. Eles abatiam os animais e tomavam sangue. Eles tomavam sangue e faziam as oferendas, o que fosse com os ídolos, né? Conforme cada costume. Então Deus estava falando para parar totalmente. E como eu comentei, tem uma doença que é provocada quando a pessoa toma sangue, né? Que é uma doença que ataca o fígado, aumenta a pressão arterial, traz desidratação, tá? Tomando sangue pode ter uma hiperoxigenação e um acúmulo muito grande de ferro na pessoa, no sangue, e isso acaba acontecendo uma hemocromatose, tá? Então, o sangue começa a deteriorar e a pessoa morre, tá? Então, Deus está deixando bem claro que não era para fazer isso, que não era para tomar o sangue, ok? O sangue era para ser derramado no chão. No caso do sangue de sacrifício, no local em que Deus determinou, aí era o sangue utilizado para justificar os pecados e aspergir, tá? Espirrar no povo, ok? Bom, seguindo nesse pensamento, tem umas coisas muito interessantes, porque o sangue vai ser associado ao pecado e ao perdão de pecado, certo? Então vamos dar uma olhada o que vai acontecer nessa transição. Vamos lá para o final da Bíblia, em Hebreus. A carta de Hebreus é quase em Apocalipse, lá no finzinho, tá? Então, a carta aos Hebreus, capítulo 9, 19. Ok, aqui em Hebreus, o escritor, não sabe exatamente quem era o escritor, não é muito claro quem é, e o estilo também é diferente das outras cartas. Então, aqui ele está explicando, o escritor está explicando quais são as figuras
da época do tabernáculo e o que aconteceu na hora que vai fundir com o tabernáculo celestial, tá bom? É o processo no meio, intermediário. Então, vamos ler aqui no capítulo 9 de Hebreus. Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança, que aliança? A que foi feita lá com Moisés. A primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Tabernáculo, uma tenda, certo? O tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente dessa tenda, né? Chamada de lugar santo. Estavam o candelabro, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia, que era a divisão entre a parte da frente e a parte de trás, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente, é o texto dele, né? E tem muita coisa sobre o tabernáculo que nos revela muitas coisas, não só o papel da igreja, como o papel do templo, como o papel da mudança. Deus explica a aliança dele conosco através do tabernáculo. Bom, vamos pular para o versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha, espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Então, todo aquele sistema de sacrifício é um momento que foi feito aquilo para purificar momentaneamente ou por partes, né? Durante a caminhada do povo. Depois, quando chegar na época de Davi manda construir o templo, aí eles fazem, ao invés do tabernáculo, aí eles, que já estava bem desgastado, aí eles constroem o templo, Salomão constrói o templo, e esse templo vai ser destruído e depois vai ser reconstruído até que Jesus fala que vai ser destruído logo depois dele, tá bom? Bom, então o que Jesus fez? Ele estava mostrando para eles que na verdade aquilo eram imagens, eram ilustrações do que ele estaria por fazer por nós, por toda a humanidade, tá? Desde que as pessoas ouçam e aceitem como verdade e como autoridade espiritual na vida de cada um, tá? Então, continuando em Hebreus 9, agora versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Lembra que estava escrito que era a aliança de Deus com o povo através do sangue, e Moisés fez... Lembra disso? Pois é, agora uma nova aliança. Então, Hebreus 9, 15 está falando que Cristo é o mediador dessa nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, nós não conhecemos todas as leis, nós transgredimos as leis, cometemos pecados, e o sacrifício maravilhoso que Cristo fez, se entregando para ser
escarnecido, torturado até a morte, morte de cruz, e ressuscitado, quando ele ressuscita, ele traz uma nova aliança, tá? Então é mediante o sangue. Cristo é o mediador. Então ele está não só fazendo essa ligação entre o céu e a terra, tá? Como ele está sendo ele mesmo fazendo o sacrifício de sangue por todo o pecado de todo mundo, e as pessoas devem aceitar isso e tornar isso realidade na própria vida, tá? Foi feito, você não aceitou, rejeitou, tá a responsabilidade em suas mãos. Bom, agora eu queria mostrar uma outra coisa que é em Mateus 18:18, que foi mencionado na aula, tá? Que é aquilo que for ligado no céu. Olha só que interessante. No Mateus 18 tá falando sobre o reino dos céus, tá? Aí logo no comecinho, versículo 2, tá falando sobre a criança e sobre quem ofendeu uma criança ou desviar uma criança do caminho do Senhor, tá? Era melhor que a pessoa colocasse uma pedra gigante no pescoço, pesava pelo menos uns 500 quilos, e se matasse do que fazer aquilo ali, né? Então é esse texto que é um pouco conhecido e tal. E aí quando nós chegamos no texto fala da parábola perdida e fala sobre ofensa, tá? Então Mateus 18:15 fala assim: se um irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Agora o versículo que eu queria pegar, 18. Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai, será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, tá? Então, tá falando de ofensa e falando de perdão. Então, quando você perdoa a pessoa aqui na terra, isso é ligado no céu. O seu perdão, você não tem mais a dívida de não perdoar aquela pessoa. Tá ligado no céu. Se a pessoa te perdoou ou não, aí a história é outra. Você tá tentando essa reconciliação e você tá dando perdão. E dá mais um passo. Que 2 concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Foi mencionado isso também. Então, o que acontece? O casal já é unido na carne, marido e a mulher, e quando os 2 se unem diante de Deus, estão pedindo alguma coisa, estão orando em concordância de alguma coisa, Deus está prometendo aqui, ele vai ouvir, ele vai fazer, tá? Porque a união, a harmonia da família tem uma força espiritual muito grande. Então, o que nós vemos? Nós vemos um tremendo ataque aos casamentos, porque a primeira coisa que você faz quando você está com muita raiva do seu marido, ele está com muita raiva de você, é não pensar em nada espiritual. Você não quer orar, você não quer ligar, mesmo emburrado, mesmo com raiva. Vai e ora. Senhor Deus, eu estou com raiva do meu marido, mas em nome de Jesus, eu quero clamar que... Aí você fala que vai haver saúde, que vai haver cura desse vírus, que vai haver uma solução para a questão de trabalho, vai haver uma solução para essa questão de crise financeira. Em nome de Jesus estamos orando
em família. E Deus fala que ele vai estar ouvindo essa oração, tá? O que for ligado na terra será ligado no céu, tá? Então, o perdão, como a gente tem comentado aqui, é uma das coisas mais importantes em relação à nossa harmonia espiritual, porque Deus deu o perdão para nós. Então, nós temos que buscar resolver essa questão do perdão, porque é através do perdão em que Deus vai fluir espiritualmente através de nós. Quando não há perdão, fica difícil, porque bloqueia espiritualmente a nossa conexão com Deus, tá? Agora vamos pular para Apocalipse. Estamos falando de céu e terra no mesmo momento de unir, tá? Tudo convergindo em Cristo, certo? Então, em Apocalipse 21, deve ser a última página da sua Bíblia se não tiver Atlas, mas se for só o texto, é a última página. Apocalipse 21 está falando sobre o novo céu e a nova terra. Um pouquinho atrás, no 20, está falando sobre o milênio, a destruição de Satanás. E aí, no final, está falando no 11, viu um grande trono branco, aí vem o julgamento do trono branco, onde são lidos, é lido o livro da vida de cada um, né, relatando tudo que nós fizemos individualmente diante de Deus, a gente vai prestar contas, tá? Então, entra o 21, capítulo 21. Então, viu os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ou seja, aqui é uma visão totalmente espiritual, fundindo com material, tá? Porque como que você pode ver uma cidade flutuando? A gente não entende. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, presta atenção, esse texto é fundamental. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão para eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, aqui nesse momento, é o momento em que aquele tabernáculo de tecido que foi feito na época de Moisés, quer dizer, a essa altura, 6.000 anos, alguma coisa assim, né? Então, foi feito naquela época, depois, 3.000 anos atrás, né? Davi é mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, vem Davi, manda fazer o templo, o filho dele, Salomão, constrói o templo, então constrói o templo em Jerusalém, como a casa de Deus em Jerusalém, aí acontecem todas as coisas e vai acontecendo um monte de problema por causa de Jerusalém. Toda a história do mundo sempre dá uma tropeçada em Jerusalém, tá? Agora aqui, depois de tudo que aconteceu, toda a história da humanidade aqui na Terra, em que a Jesus foi entregue todo o poder, toda a autoridade, ele volta, vence todo o poder do mal, resgata toda a igreja, não diz exatamente que momento, e aqui tem esses 1.000 anos de reino, ainda na Terra, com Satanás preso. Aí ele é solto por um pouco de tempo, termina toda a situação com Satanás e seus anjos e tudo mais, e acontece essa visão do novo céu e da nova terra. Então aí aqui começa a descer essa cidade santa e espiritual, fazendo o tabernáculo eterno, o tabernáculo de Deus nessa terra, que é um novo céu, nova terra, a gente não sabe ainda como que é, mas é o tabernáculo de Deus, então, fundindo o espiritual com o material, convergindo tudo em Cristo, ok?
Então, a coisa mais importante que nós vemos é que o sacrifício de sangue tem um lugar específico nessa redenção, para que toda essa fusão da vida material, da vida espiritual, seja possível, tá? Então, eu gostaria que você lesse no texto de João, Evangelho de João 6. Tem 4 livros de João. Tem o Evangelho de João e 3 pequenininhos, tá? Então, esse é o grande. Evangelho de João 6, no versículo 56. Tá? Você lembra que Deus proibia totalmente beber sangue, certo? Ok. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele está, nesse capítulo 6, eles estão preparando a Páscoa. Né? Eles iam comemorar a Páscoa e logo depois que Jesus passou por essa comemoração, é que ele foi preso e depois foi julgado e tudo mais, tá? Mas olha só que conversa interessante que ele teve. Lembra que eu li que era para não trabalhar, procurando no versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A gente já leu essa parte, certo? Então, está falando de pão do céu. Eles tinham perguntado qual sinal. Moisés tinha dado maná durante os 40 anos que eles andaram no deserto. Então, Jesus falou, eu vou te dar um pão mais do que esse maná, tá? Então, ele está falando que ele é o pão. E aí, quando nós chegamos aqui no versículo 53, olha só, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim e eu nele. Da mesma forma que meu Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Bom, isso foi muito duro para eles ouvirem, porque era proibido qualquer menção de beber sangue. E o que Jesus está falando? Que a carne dele era o pão. Eles deviam comer da carne dele e beber do sangue dele. Lembra que Jesus é o mediador? Lembra que ele está no meio entre o que era terreno, legal, o que era legal no sentido de lei, né? Ele fazia essa ligação entre as coisas terrenas e as coisas espirituais. Então, no momento que ele fala, você tem que comer a minha carne, ele está falando, não é ir lá e cortar um pedaço de bife dele. Não, é fazer essa união entre a palavra que ele pronunciava e a verdade que vinha do céu, a verdade espiritual, para receber essa bênção espiritual, tá? E ele explica mais. Vão lá bem pertinho de Apocalipse, tem o João, 1 João, tá? 1 João 5, João 5, de 6 a 12. No comecinho do 5, ele está falando, João está falando sobre o amor de Deus para nós e como que Jesus nasceu para cumprir esse propósito, por amor, tá bom? E aí ele está falando que a vitória que vence o mundo, a nossa fé,
e quem vence o mundo somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, tá? Aí no versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e